E se sua pele guardasse uma mensagem oculta, um segredo que revela o verdadeiro propósito da sua vida? Meu nome é Sarah e eu tenho 36 anos. Há alguns anos, passei por um momento de quase morte que mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Por muito tempo, mantive esta história perto do meu coração, mas agora acredito que é hora de compartilhá-la com o mundo. Espero que, ao revelar minha jornada, especialmente as percepções intrigantes que descobri sobre a misteriosa forma M em nossas mãos, você a ache tão cativante quanto eu achei. Você pode descobrir um senso de conforto, clareza e talvez até mesmo um vislumbre de esperança para a sua própria jornada. Eu me lembro daquele dia com uma clareza impressionante. Começou como qualquer outro, mas acabou transformando minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Enquanto eu voltava para casa após um longo turno no trabalho, me senti completamente exausto. Minha cabeça pulsava incessantemente e atribuí isso ao estresse. Mas então, sem aviso, uma dor aguda atravessou meu peito. Minha visão ficou embaçada e senti meu carro sair da estrada. Em um instante, tudo ficou escuro. Quando finalmente abri os olhos, percebi que não estava mais no meu carro. Em vez disso, me vi flutuando acima da cena. Demorou um momento para que a realidade do que eu estava testemunhando se instalasse. Os paramédicos estavam se apressando em direção ao meu corpo, que estava completamente imóvel contra o volante. O aspecto mais surreal de tudo isso era a calma que me envolvia, como se eu entendesse instintivamente que tudo ficaria bem. Eu não estava com medo. Em vez disso, me vi observando o que parecia uma cena de um filme só, que desta vez era a minha própria vida se desenrolando diante de mim. Naquele momento, entendi que não estava mais preso ao meu corpo físico. Eu podia ver os paramédicos com clareza cristalina, ouvir suas vozes urgentes e até sentir o peso de sua preocupação e determinação inabalável em me salvar. No entanto, em vez de medo, eu estava preenchido por uma sensação de curiosidade sobre os eventos que se desenrolavam e o caminho que se estendia à minha frente. Foi então que avistei uma luz suave e convidativa à distância. Essa luz não era dura nem ofuscante. Ao contrário, parecia um abraço caloroso, me chamando gentilmente para mais perto. Eu me entreguei ao momento, liberando o caos que pairava em meu passado. Mal sabia eu que entrar naquela luz desvendaria tudo o que acreditava saber sobre a vida, a morte e a própria essência da existência. O que começou como um dia comum, rapidamente se transformou em uma porta para uma experiência extraordinária, uma que me revelaria as profundas profundezas do amor divino e do propósito. À medida que me aproximava da luz, uma sensação avassaladora de alívio tomou conta de mim, como se cada fardo, estresse, medo e dúvida fosse suavemente retirado a cada passo que eu dava. Uma presença quente e reconfortante me envolveu. Mesmo antes de ver alguém, senti uma onda avassaladora de amor e aceitação que trouxe lágrimas aos meus olhos. Naquele momento, soube profundamente em minha alma que estava na presença de Jesus. Ele estava ali, um farol de compaixão. Seu olhar parecia penetrar profundamente em minha alma, descobrindo cada falha, cada arrependimento, assim como cada triunfo e intenção sincera que eu já havia experimentado. Naquele momento, parecia que o próprio tempo havia parado. Eu poderia ter permanecido ali por toda a eternidade, envolto no amor mais profundo que já experimentei. Eventualmente, ele estendeu a mão para mim. Embora não tenha usado palavras a princípio, seu convite ressoou em minha mente, chamando-me para me aproximar. Enquanto eu continuava, percebi que minhas mãos começavam a emitir um suave e radiante brilho. Foi então que ele apontou para uma marca tênue em forma de M na minha palma, uma sutil insígnia que eu sempre possuí, mas que nunca havia realmente reconhecido. A sua voz, rica em calor, ressoou em minha mente, deixando uma impressão duradoura. Você carregou essa marca com você ao longo de sua vida. Um lembrete constante de que você foi trazido a este mundo com intenção e amor. Aquelas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Por tantos anos, me vi lutando com questões sobre meu valor,
ponderando se minha existência realmente tinha significado. Naquele momento, tudo se encaixou. Minha vida não foi uma série de eventos aleatórios, nem o caminho à frente era incerto. Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Após aquele primeiro encontro, senti uma leve puxada, me atraindo mais profundamente para a luz. Sentia como se estivesse atravessando um túnel que desafiava a noção convencional de fisicalidade. Esse túnel estava vivo, pulsando com tons cintilantes de ouro, azul e branco. Cada matiz irradiava uma vitalidade que ressoava profundamente dentro do meu espírito. Imagens do meu passado começaram a se materializar ao meu redor. Cada uma delas um lembrete vívido das emoções que eu havia sentido uma vez. Alegria, desilusão, triunfo e arrependimento. Logo entendi que essas não eram meros flashbacks aleatórios. Eram momentos significativos que haviam moldado profundamente quem eu sou hoje. Refleti sobre os momentos em que escolhi a bondade, percebendo como aqueles atos aparentemente pequenos geraram um efeito dominó de bondade, de maneiras que eu nunca havia imaginado. Também reconheci as vezes em que a raiva ou o medo tomaram controle das minhas ações. Nesta reflexão, não havia julgamento, apenas clareza, como se eu estivesse sendo guiado a ver como cada decisão e emoção se entrelaçavam em uma tapeçaria maior da vida. À medida que eu avançava, o túnel se desdobrava em um reino vibrante que meus sentidos humanos mal podiam compreender. Era um lugar cheio de energia, onde sentia a presença de inúmeras almas. Embora não pudesse vê-las com meus olhos, percebi sua existência. Uma vasta assembleia de seres emanando calor e tranquilidade, como se tivessem se reunido para me acolher em seu abraço. Eu me encontrei em um reino que existia entre a vida terrena e uma realidade superior, e uma intuição avassaladora me inundou. Isso era apenas o começo das lições que eu estava destinado a aprender. Ao emergir do túnel, pisei em um lugar que era quase indescritível. Não era apenas bonito, era uma visão de pura perfeição. A atmosfera pulsava com harmonia, e o próprio ar estava impregnado com um profundo senso de amor e completude. Neste reino, a luz parecia vibrante e viva, irradiando calor e sabedoria que me envolviam como um abraço reconfortante, preenchendo-me com uma sensação avassaladora de paz. No centro de tudo estava Jesus mais uma vez. Sua presença me envolveu em um profundo senso de conforto. Encontrá-lo era como voltar para casa, onde cada pergunta e dúvida eram instantaneamente reconhecidas e compreendidas. Enquanto ele estendia as mãos em minha direção, notei as marcas gravadas nelas, marcas que serviam como um lembrete comovente do sacrifício que ele havia feito por amor a todos nós. Então, ele guiou meu olhar para minhas próprias mãos. Para minha surpresa, notei um M suave em minhas palmas, brilhando suavemente. Ele falou gentilmente, explicando que todos carregam marcas únicas, embora nem todas sejam iguais. Essas marcas servem como poderosos lembretes de nossa conexão com o divino e nosso propósito aqui na Terra. Em um instante, comecei a ver minha M, não apenas como uma dobra, mas como uma mensagem profunda do Criador. Tornou-se uma impressão que significava meu papel em um grande design muito maior do que eu mesmo. Todas as dúvidas que carreguei por anos começaram a se dissolver. Nesse espaço sagrado, senti-me completamente compreendido e profundamente amado. Minha vida, que antes parecia tão ordinária, tinha significado para Deus de maneiras que eu mal conseguia compreender. Foi então que Jesus gentilmente me incentivou a examinar a marca na minha palma com mais atenção. Eu podia sentir sua presença reconfortante, muito como um professor guiando um aluno em direção a uma revelação significativa. Ele explicou que o M não era apenas um detalhe aleatório. Representava 3 conceitos essenciais: missão, misericórdia e manifestação. Ele falou sobre missão como um reflexo do nosso propósito único nesta terra. Cada um de nós possui um, mesmo que leve uma vida inteira para compreender plenamente seu significado. A letra M se tornou um símbolo para mim, um lembrete do meu chamado especial, uma responsabilidade profunda de compartilhar amor, compaixão e esperança com aqueles ao meu redor.
Ele me perguntou: "Você já sentiu essa irresistível vontade de ajudar os outros, mesmo quando não conseguia entender bem o porquê?" Eu acenei com a cabeça, lembrando dos inúmeros momentos em que senti uma profunda compulsão de apoiar alguém, mesmo quando isso era inconveniente ou desafiador. A misericórdia incorpora tanto a compaixão sem limites de Deus por nós, quanto a bondade que somos chamados a estender uns aos outros. Essa marca, ele explicou, serve como um lembrete para perdoar e ser gentil, nos instando a oferecer graça mesmo nos momentos mais desafiadores. Enquanto refletia sobre as mágoas que havia guardado por tanto tempo, uma profunda sensação de compreensão me envolveu. Percebi o quanto esses ressentimentos haviam pesado sobre meu espírito. Foi um momento de verdadeira manifestação. Jesus revelou que, através da fé, possuímos a incrível capacidade de trazer a vontade de Deus para o mundo. Nossas ações e orações têm o poder de manifestar bênçãos em nossas vidas. A letra M serviu como um empurrão espiritual, encorajando-me a abraçar uma fé forte o suficiente para mover montanhas. Isso me lembrou que a esperança e a transformação estão sempre ao meu alcance se eu colocar minha confiança na orientação divina. Depois de revelar as profundas verdades em torno da marca M, Jesus me guiou a uma reflexão profundamente pessoal sobre minha vida. Nesse espaço radiante, cada memória se desenrolava como cenas de um filme, onde eu me via tanto como observador quanto como o personagem principal. Eu testemunhei como até os gestos mais simples, como sorrir para um estranho ou oferecer uma mão amiga, podiam criar ondas de bondade que eu nunca havia antecipado. Por outro lado, também reconheci momentos em que minha impaciência ou raiva, inadvertidamente, causaram dor a outros, mesmo que eu não estivesse ciente disso na época. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso realmente nos ajuda a continuar. Estranhamente, não havia um senso de condenação. Em vez disso, parecia que eu estava sendo gentilmente guiado. Cada escolha que eu fazia parecia ter peso, revelando a importância de cada passo que eu dava. Naquele momento, a presença de Jesus irradiava uma compaixão sem limites. Ele enfatizou que, embora eu não pudesse alterar o passado, eu tinha o poder de aprender com ele e moldar um futuro mais brilhante ao alinhar minhas ações com o amor. A revelação mais profunda foi reconhecer as conexões profundas que nos unem. Cada relacionamento, não importa quão breve, é um fio intricadamente tecido na vasta tapeçaria da experiência humana. Nenhum de nós existe em isolamento. Nossas vidas estão interconectadas de maneiras profundas. Cada ação que tomamos envia ondas pelo mundo, muitas vezes de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. Com essa nova percepção, Jesus me levou mais fundo na profunda significância do M gravado em minhas mãos. Ele se referiu a isso como um plano espiritual, um padrão orientador elaborado para me ajudar a realizar o propósito da minha vida. Ele explicou que o M de cada pessoa pode ter um significado único, moldado pela sua identidade individual e pelo chamado específico que estão destinados a cumprir. Alguns indivíduos podem atuar como curadores, oferecendo esperança por meio de sua profunda compaixão. Outros podem assumir o papel de líderes, iluminando o caminho para aqueles que têm dificuldade em reconhecer seu próprio valor. No entanto, a força unificadora entre eles é sempre o amor. Ele também mencionou como o M atua como um farol orientador, atraindo tanto desafios quanto oportunidades que promovem nosso crescimento. Refleti sobre momentos da minha vida em que senti uma atração inexplicável por certas pessoas ou situações. De repente, tudo se encaixou. O universo estava orquestrando minhas experiências, garantindo que eu seguisse o caminho que estava destinado a trilhar. No entanto, não se tratava apenas de crescimento pessoal, também era sobre unidade. Jesus transmitiu que aqueles que reconhecem essa marca e sentem uma conexão com seu significado são frequentemente membros de uma família espiritual mais ampla, unida em sua missão de espalhar mais amor pelo mundo. Você nunca está sozinho, ele disse.
sua voz firme e reconfortante. Isso é muito maior do que qualquer indivíduo. Depois de compartilhar essas profundas percepções, Jesus transmitiu mensagens cheias de esperança e redenção. Ele enfatizou que ninguém está além do alcance do perdão. Não há nada que você tenha feito, disse ele, que não possa ser perdoado. Abrace esse perdão e liberte-se. Suas palavras tocaram uma corda profunda dentro de mim, provocando reflexões sobre a culpa e a vergonha que carreguei por anos. Momentos que eu ansiava para apagar do meu passado. Em sua presença, todo o peso do mundo parecia se dissipar. Ele nos lembrou que nossas lutas na terra não são punições, mas sim lições valiosas. Cada desafio que encontramos é projetado para promover nosso crescimento, fortalecendo nossa fé e resiliência ao longo do caminho. Eu capturei vislumbres fugazes de momentos em que me senti completamente destroçado. No entanto, ao refletir sobre aqueles tempos, percebo que eles me guiaram em direção a uma compreensão profunda de mim mesmo e da graça de Deus. Nessas lutas, Jesus me lembrou que a letra M se tornou um poderoso símbolo de esperança. Sempre que a dúvida começava a surgir, eu olhava para minhas mãos e me lembrava de que sou uma obra em progresso, constantemente evoluindo para a pessoa que eu deveria ser. Sua instrução final nesta jornada era clara e direta. Compartilhe esta mensagem. Deixe todos saberem que são amados além da medida, nunca estão sozinhos, e que suas vidas estão cheias de um significado incrível. À medida que Jesus falava, a atmosfera ao nosso redor começou a se transformar, revelando vislumbres do que só posso descrever como uma dimensão superior. Não era apenas um local físico, era uma existência vibrante repleta de beleza que percorria cada partícula. Um suave zumbido, reminiscentemente de uma melodia reconfortante, ressoava no ar, envolvendo-me em um profundo senso de pertencimento. Eu contemplei paisagens cintilantes com matizes além da minha capacidade de nomear, rios reluzentes como se fossem feitos de pura luz, e campos de flores que pareciam cantar em harmonia. Todo esse reino pulsava com a essência do amor divino, como se cada folha, cada riacho e cada brisa suave possuíssem seu próprio propósito e consciência. Os seres que encontrei eram verdadeiramente cativantes, entidades radiantes que emanavam paz e unidade. Senti uma conexão profunda, como se muitos deles tivessem sido parte da minha vida em vários momentos. Suas almas agora brilhavam em uma forma que transcendia a existência física. Jesus revelou que este reino existe ao lado do nosso, mas em nossa forma terrena, somos limitados em nossa capacidade de percebê-lo plenamente. Ele compartilhou que essa beleza é um reflexo do potencial divino que reside em cada alma. Entender isso me encheu de esperança. O céu não era apenas um sonho distante. Era uma realidade que poderíamos começar a abraçar aqui e agora, alinhando nossas vidas com a vontade e o amor de Deus. Gradualmente, Jesus redirecionou minha atenção de volta para a minha vida na Terra. Ele falou de forma franca sobre a natureza inestimável do nosso tempo nesta Terra, enfatizando que cada momento possui o potencial para um propósito divino. Ele nos lembrou que a vida não é definida pela riqueza ou conquistas mundanas. Em vez disso, ele disse: é medido pelo amor que compartilhamos e pelas vidas que impactamos. Essa afirmação ressoou profundamente em mim. Eu havia dedicado tanto da minha vida a perseguir conquistas e a me medir em relação aos outros, nunca tirando um tempo para realmente apreciar os pequenos atos de bondade que transformam dias comuns em momentos sagrados. Jesus enfatizou a importância do perdão, encorajando-me a deixar de lado mágoas e ressentimentos. Uma percepção em particular ressoou profundamente em mim. O perdão não é apenas para o benefício da outra pessoa. É um presente precioso que você oferece a si mesmo. Agarrar-se à raiva ou à dor apenas nos prende à negatividade, impedindo-nos de avançar. Ele me instou a incorporar essa mensagem, a transformar palavras em ação, permitindo que minhas ações sirvam como o testemunho mais poderoso de amor, graça e misericórdia. Ele enfatizou que todos possuem a capacidade de fazer a diferença, independentemente de quão insignificante isso possa parecer.
Mesmo a palavra mais suave, um gesto gentil ou uma oração silenciosa podem desencadear uma onda de bênçãos que talvez nunca testemunhemos plenamente em nossa vida. Então veio um momento decisivo. Jesus colocou diante de mim 2 caminhos distintos: permanecer envolto na tranquilidade deste reino elevado ou retornar à minha existência terrena. O simples pensamento de deixar aquele lugar puxava as cordas do meu coração. Cada fibra do meu ser se sentia em casa ali, envolta em um abraço caloroso de amor incondicional e luz radiante. No entanto, sob a superfície, eu entendia que minha jornada nesta terra estava longe de terminar. Você ainda tem trabalho a fazer, disse Jesus suavemente. Sua história inspirará outros e lhes trará esperança. Enquanto refletia sobre suas palavras, pensei na minha família, nos meus amigos e até em estranhos que podem estar ansiando por uma mensagem repleta de amor, misericórdia e propósito. Meu coração doía ao pensar em deixar um lugar tão tranquilo, mas eu sentia uma necessidade irresistível de voltar e compartilhar as percepções que havia adquirido. Jesus me confortou, assegurando-me que este reino sempre estaria aqui, esperando pelo meu eventual retorno. Por enquanto, meu lugar era aqui na terra. Com suas palavras encorajadoras me dando força para soltar meu apego, senti-me suavemente flutuando de volta para minha forma física. A transição foi como um puxão suave, e quando finalmente abri os olhos, me encontrei em uma cama de hospital. Meu corpo doía por todo o lado, mas eu estava indiscutivelmente vivo. Acordar parecia como entrar em um sonho. O som rítmico dos aparelhos me cercava, e quando meus olhos se abriram lentamente, vi os rostos preocupados da minha família se iluminarem com reconhecimento. Eles correram para o meu lado, lágrimas de gratidão e alívio escorrendo por suas bochechas. No entanto, em meio à sua reunião emocional, senti uma estranha sensação de desapego, ainda lutando com o peso do que eu acabara de suportar. O mundo parecia inalterado, mas sentia-se transformado, como se cada detalhe agora estivesse imbuído de uma profundidade e significado que eu havia negligenciado anteriormente. Nos dias que se seguiram, lutei para articular o impacto de um encontro tão profundo. Como se pode traduzir algo tão divino para a linguagem humana? Algumas pessoas ouviram com corações abertos, enquanto outras permaneceram céticas. No entanto, cheguei a entender que isso não importava verdadeiramente. Meu papel não era persuadir ninguém, era simplesmente compartilhar minha verdade da maneira mais fiel que eu pudesse. Comecei a notar mudanças dentro de mim também. Percebi que estava me tornando mais paciente e mais perdoador. Comecei a apreciar as pequenas bênçãos do dia a dia que me cercavam. O M nas minhas mãos, que antes era um pensamento secundário, se transformou em um símbolo que eu não podia mais ignorar. Sempre que me via questionando minha jornada, eu olhava para minhas palmas e lembrava das profundas palavras de Jesus. Você é amado, você é escolhido e você tem um propósito. A transição de volta para a vida cotidiana estava longe de ser fácil. Enfrentei os desafios da dor e da recuperação, junto com o fardo emocional que acompanhou uma experiência tão transformadora. No entanto, apesar das lutas, tudo valeu a pena. Minha jornada parecia uma mensagem destinada não apenas a mim, mas a qualquer um que já se sentiu perdido, sem esperança ou incerto sobre seu próprio valor.